Olá, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer a correção da atividade da página 213 e 214, né, referente ao capítulo 8, calor e suas aplicações. Vamos responder as questões 3, 4, 5, 12, 13 e 15. A primeira pergunta, que é a terceira questão lá do exercício, pergunta por que é mais fácil abrir um recipiente de vidro se aquecermos um pouco sua tampa de metal. A gente viu lá na aula, tinha um slide que falava sobre isso. Eu falei sobre isso na aula. E a resposta é a seguinte: é porque a tampa de metal ela dilata mais facilmente do que o vidro. Então, se eu aquecer ela vai aumentar o diâmetro e vai facilitar a abertura do vidro. A quarta questão, ao longo dos trilhos de ferrovias antigas, há pequenos intervalos de espaço e um estudante disse que esses espaços entre os trilhos consecutivos eles são menores no verão do que no inverno. Eu pergunto a vocês, ele está certo? Justifique a resposta. Bom, a gente sabe, né, que no calor alguns metais eles se dilatam, no frio eles se contraem. Então a resposta é a seguinte, ela está correta, porque no verão, quando há o calor, o metal ele se dilata, né, diminuindo o espaço entre os trilhos, né? E no inverno ele se contrai, né, aumentando esse espaço. Diminui e aumenta. A quinta questão. Escreva no caderno qual é o principal processo de propagação de calor envolvido em cada um dos seguintes casos. Né? A letra A. Aquecimento das camadas superiores da água em uma panela sobre a chama do fogão. Qual é esse processo de propagação de calor? Quando a gente aquece a panela no fogão, é a convenção térmica. Né? O que é a convenção térmica? Eu estou passando o calor da fonte de calor, que no caso é o fogão, para a panela, através da chama. Né? A letra B, aquecimento de uma barra de ferro, é a condução térmica. Existem metais que conduzem o calor, né? E uma barra de ferro é um desses metais, né? E conduzem o calor. Então, se eu aquecer essa barra de ferro, ele vai conduzir o calor por essa barra toda. Letra C, aquecimento de uma pessoa exposta ao sol, é a irradiação. É o que acontece quando a gente acorda geralmente de manhãzinha, está muito frio, né? E algumas pessoas costumam ir por sol para tentar se aquecer. Então, ela está recebendo o calor do sol através da radiação, que é uma energia eletromagnética invisível, a gente não consegue ver a olho nu. A 12ª, por que os cabos da panela eles costumam ser de plástico ou de madeira, né? É um conceito simples, né? Porque se a gente aquecer uma panela de metal, o calor ele vai se conduzir ao redor de toda a panela. Então, se a gente pegar ali naquela panela, a gente vai queimar a nossa mão. Então, é preciso ter algum material que retarde, que impeça que esse calor chegue às nossas mãos, né? Então é por isso que é muito utilizado o plástico e a madeira como materiais isolantes, no caso da panela aí, né?
Porque eles são mal condutores de calor, né? Eles evitam que a pessoa se queime ao segurar a panela quente. 13º, no caderno, indique as afirmativas verdadeiras. Quanto maior a energia cinética média das partículas, menor é a temperatura do seu corpo. Essa alternativa ela é falsa. Por quê? Porque quanto maior a energia cinética, maior vai ser a temperatura que o corpo vai atingir. A gente viu lá na aula que a energia cinética é medida pela quantidade de partículas agitadas, né? Então, se eu aumento a temperatura, as partículas elas vão se movimentar mais rápido. Aí vai aumentar a temperatura do corpo, né? Quanto maior a temperatura, maior será a quantidade de energia cinética, né? Que é o movimento das partículas. Para que haja transferência de calor entre dois corpos, eles devem estar em temperaturas diferentes, sim, porque se eles estiverem com a mesma temperatura, não vai ter como um conduzir a temperatura para o outro, vai liberar uma transferência de calor para o outro corpo. A letra C, a propriedade que alguns líquidos têm de se dilatar pode ser usado para medir as temperaturas, sim. A gente viu na aula também sobre o termômetro. Vocês lembram que o termômetro ele utiliza o mercúrio para poder medir a temperatura do ambiente, né? Quando esse material ele é exposto à temperatura ambiente, ele se dilata, né? Então, a letra D. Quanto maior o calor específico de um material, menor a quantidade de calor necessária para ser aquecido em determinada temperatura, ela é falsa, porque cada material ele precisa de uma quantidade específica de calor para ele ser aquecido, para que ele chegue a uma determinada temperatura. Por exemplo, vamos colocar um exemplo de uma pedra, né? A quantidade de calor que eu vou utilizar nessa pedra para que ela chegue a 100 graus vai ser diferente da quantidade de calor que eu vou utilizar, por exemplo, num pedaço de ferro para ela atingir os mesmos 100 graus de temperatura, né? Cada corpo ele precisa de uma quantidade de calor específica para ele poder chegar àquela temperatura. Por exemplo, eu sou uma pessoa grande e vocês são crianças, geralmente são pequenas, a gente precisa eu preciso de uma certa quantidade de calor para eu me aquecer, mas se, por exemplo, você que é criança e é pequeno, utilizar a mesma quantidade de calor que eu necessitei para me aquecer, você vai sentir um calor maior do que o esperado. Por quê? Porque a quantidade de calor que eu necessito para me aquecer é diferente da sua, né? A letra E, calor e temperatura são a mesma coisa? Não, calor ele é um conceito complexo, né? A gente não temos uma definição assim muito clara sobre o que é o calor. É igual a energia. Para chegar a esse conceito, né, foi preciso vários estudos. Então, eu diria que o calor ele depende da quantidade de temperatura que é solicitado, né? Porque a temperatura ela é uma grandeza física que indica agitação. Então, se tiver muita agitação num determinado corpo, é sinal que ele está recebendo uma quantidade de calor maior. Então, o conceito de calor ele é um pouco estranho e ele é um pouco complexo, mas a alternativa ela é falsa, né? A letra F, a temperatura é proporcional à energia cinética média das partículas.
constituinte de um corpo? Sim, é o que a gente acabou de falar aqui na questão anterior, né? Quanto maior a temperatura, mais as partículas elas se movimentam, né? Então, quanto maior a quantidade de calor, mais vai ter energia cinética, né? Mais vai aumentar a temperatura do corpo, de um corpo. A energia em forma de calor passa sempre de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura, sim. O que eu falei também em uma das questões anteriores, que se os corpos tiverem temperaturas diferentes, se eles tiverem a mesma temperatura, eles não vão conseguir passar o calor de um corpo para outro, não vão conseguir transferir o calor de um corpo para outro. Continuação da 13ª questão, a letra H. No Sistema Internacional de Unidades, a quantidade de calor transferida de um corpo para outro é medida em joules. Está correta essa questão. A letra I. Se fornecemos a mesma quantidade de calor pelo mesmo tempo a 1 kg de alumínio e a 1 kg de ferro, ambos atingirão a mesma temperatura? É falsa. Por quê? Porque tanto o ferro como o alumínio eles possuem massas diferentes. Então, para eu conseguir aquecer eles, eu vou ter que utilizar para cada um tipo de massa diferente, um tipo de calor específico diferente para cada um, entendeu? A letra J. Se a temperatura de um corpo aumentou 1 grau, ela aumentou também 1 Fahrenheit? Não, essa questão está errada. Por quê? Por conta das escalas, né? As escalas de 1 grau é medida em Celsius e a escala de 1 Fahrenheit é medida em Fahrenheit, né? Que é uma medida que é utilizada geralmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente utiliza o Celsius, mas essas escalas elas são diferentes com relação ao nível atmosférico e ao nível do mar. Por quê? Porque para a água, por exemplo, atingir um ponto de ebulição, ela precisa de 100 graus, né? E na escala Fahrenheit é diferente. Para a água atingir o ponto de ebulição na escala Fahrenheit, se eu não me engano, é 272 Fahrenheit. Então a escala ela é diferente uma da outra. Então não tem como se a letra J ser correta, porque se a temperatura de um corpo aumentou 1 grau Celsius, a escala Fahrenheit vai ser diferente, vai ser outro valor. Alternativa K. O calor e a energia transferida de um corpo quente para outro frio, em razão da diferença de temperatura entre elas. O calor é a energia transferida de um corpo quente para um corpo frio, em razão da diferença de temperatura entre elas, é verdadeiro. Porque existe um desequilíbrio aí de temperatura, né? No caso, o corpo quente ele vai transferir o calor para o corpo frio, né? Porque eles estão em temperaturas diferentes. L. Todos os corpos, quando recebem a mesma quantidade de calor, sofrem a mesma variação de temperatura? É falsa. Porque cada corpo ele possui sua massa, né? Então ele vai necessitar de uma quantidade de calor específica para poder essa temperatura variar. M. O calor latente de fusão é a energia necessária para aumentar um grau de temperatura de uma determinada substância a 1 grama de uma determinada substância. Olha, é outro conceito também muito difícil de ser explicado, né? Aí eu coloquei aqui o calor latente de fusão, né, que corresponde a 80 calorias gramas, ou seja, cada grama de água
a 0 graus Celsius, ela deve conter 80 calorias de calor para sofrer algum tipo de fusão, né? Então, a energia necessária para aumentar 1 grau na temperatura, no caso, seria aí o calor latente para a ebulição, né? Que iria aumentar 1 grau na temperatura. 15ª, indica as alternativas verdadeiras. Na transmissão de calor em uma colher de metal, a matéria é transportada de um ponto a outro da colher, é falso. O que é transportado é o calor. Se eu transmito o calor para uma colher de metal, o calor ele vai irradiar pela colher toda, né? Letra B. Na conversão, a transferência de calor se dá por meio da movimentação de partículas que formam um líquido ou um gás. Sim. Quando a gente aquece ou transfere calor de uma substância para outra, ele vai movimentar as partículas, né? Aquele processo vai movimentar as partículas e daí vai formar um líquido ou um gás. A letra C. Na irradiação, não é necessário um meio material para transmitir o calor. Sim, é verdade. A gente viu o exemplo do Sol, né? Quando você sai no Sol, você está recebendo calor. O Sol está transmitindo calor para você sem um meio material, por uma coisa invisível que são as ondas eletromagnéticas. Letra D. Metais em geral são bons isolantes térmicos. Ela é falsa essa alternativa, porque os metais eles são condutores térmicos. Não tem como eles ser isolante térmico. Letra E. Na condução, a vibração das partículas é transmitida ao longo do objeto. Sim, é verdadeira essa questão. A letra F. A transferência de calor por condução e convecção ocorre somente através do meio material. Ela é falsa, porque as correntes atmosféricas elas estão presentes. No livro tem uma parte que mostra lá a pessoa andando de asa delta, né? E ele está utilizando as correntes atmosféricas para ele poder andar. Então, o calor, por condução e convecção, ele não ocorre somente por um meio material, ele está na natureza, na atmosfera também. E um Feliz Natal para vocês, a gente se vê em breve, tá bom? Um abraço, tchau.